Meu nome é Cristina Bezerra. O objetivo do Multiplicando o Seu Dinheiro, que é esse canal, é levar a educação financeira de qualidade, né, de forma gratuita para o maior número de pessoas, tá? No meu Instagram, eu posto diariamente informações sobre educação financeira e respondo perguntas também sobre este assunto. Então, se você tem interesse em educação financeira, me sigam no Instagram, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a reserva de emergência, né? O que é a reserva de emergência, quanto você deve guardar e onde você deve investir a sua reserva de emergência, né? Então, o que é a reserva de emergência, né? Alguns chamam de reserva de emergência, outros de colchão financeiro, né? O que é o colchão financeiro? É guardar dinheiro embaixo do colchão? Claro que não, né? Hoje o termo mais utilizado é reserva de emergência, né? Reserva de emergência, como o próprio nome diz, é um dinheiro que você reserva para emergências, né? E o que podem ser essas emergências? Você perdeu o emprego, por exemplo, você tem uma doença muito grave e tiver que ser afastada das suas funções, né? E aí ficar sem receber, entrar na caixa, aí você vai precisar de dinheiro, né? Um eletrodoméstico seu quebrar, acontecer o seu carro pifar, enfim, alguma coisa que está fora do seu orçamento mensal, que o seu dinheiro do orçamento mensal não cobre, né? E você vê diante daquela situação precisando de dinheiro. Em vez de você recorrer aos juros do cartão de crédito, em vez de você recorrer a um financiamento para pagar essa dívida, não, você já tem uma reserva, já tem um dinheiro destinado para isso. Então, na minha opinião, a reserva de emergência é o investimento mais importante que você deve fazer e é o primeiro e o mais importante. Por quê? Porque é ele que vai te socorrer num caso de necessidade, ok? Bom, então, quanto é essa reserva de emergência, Cristina? Quanto que eu tenho que guardar? O recomendado é que você guarde de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais. Vejam, não é o seu salário, porque dependendo do momento que você está, dependendo de como anda a sua saúde financeira, pode ser que você já ganhe o suficiente para guardar para aplicar uma parte do seu capital, né? Então, na reserva de emergência são seus gastos mensais, tá? Então, são aquelas contas que você não pode deixar de pagar de jeito nenhum. O seu aluguel, o seu supermercado, se você mora num apartamento, o seu condomínio, né? Então, são aquelas despesas que não podem deixar de ser escola de filhos, né? Despesas que não podem deixar de ser pagas. Então, você tem que fazer uma conta, ver quais são os seus custos mensais e economizar de 6 a 12 meses deste valor, tá? Por que varia? Porque depende da ocupação, depende do seu trabalho. Tem pessoas que são funcionários públicos, que já têm um dinheiro certo, então basta 6 meses, né? Tem profissionais que são registrados, CLT, se ele perder o emprego, ele vai ter o seguro-desemprego, ele vai ter o fundo de garantia, então ele tem alguma garantia em dinheiro, então esse fundo pode ser menor, né? Porque como nós não estamos falando só para perda de emprego, nós estamos falando para outros acidentes, outras emergências que possam acontecer e que estejam fora do seu orçamento, por isso que a gente fala de 6 a 12 meses, tá? 12 meses também seria importante para quem é autônomo, porque às vezes o profissional autônomo pode ficar bem mais tempo numa situação onde ele ganhe menos. Então, um exemplo clássico é a epidemia que nós vivemos agora, né? Que já se vão 1 ano e meio nessa situação e várias pessoas perderam o seu emprego, né? Várias pessoas passaram a ganhar bem menos, né? E aí, você tendo essa proteção de pelo menos 1 ano, você tem um prazo de 1 ano para se organizar, para conseguir uma outra fonte de renda, tá? Bom, então, vamos fazer uma conta que as suas despesas mensais girem em torno de 6 mil. Então, se são 6 meses, você tem que multiplicar por 6. 3 vezes 6, 18 mil reais que você tem que ter guardado. Se for um caso de você precisar para 1 ano, você vai ter que multiplicar 3 mil. Se seus gastos forem 3 mil vezes 12, 36 mil. Então, a conta é simples. É só você multiplicar o valor dos seus gastos mensais por 6 ou 12, né? Que é o número de meses que você tem que ter de reserva desse dinheiro. Esse dinheiro tem que durar esse período.
ou 6 meses, ou 12 meses, ok? Às vezes a reserva de emergência também serve no caso de uma pessoa que ela quer mudar o ramo de trabalho, né? E aí ela tem pelo menos um ano ali do que ela juntou para tentar se aventurar numa outra área de atuação. Então é muito importante, sim, repito, que você tenha a sua reserva de emergência, tá? Bom, quando a gente fala em investimento, né, existe um triângulo que numa ponta tá a liquidez, na outra tá a rentabilidade, na outra tá a segurança, né? No caso da reserva de emergência, nesse tripé, o que você vai precisar? Você vai precisar de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é você precisar contar com dinheiro na hora que você precisar. Precisa de dinheiro para hoje, tem que tirar o dinheiro hoje, tá? E você precisa de segurança, tá? Então, ele tem que ser um dinheiro que tenha liquidez, que você possa tirar na hora que você precisa e que ele tenha segurança, seu dinheiro esteja seguro, né? Não há oscilação do valor e nem perigo de você perder o dinheiro investido. Bom, então, o que menos importa, né? Não que não seja importante, mas o menos importante é a rentabilidade, né? Porque esse dinheiro não serve para crescer, multiplicar, fazer aquela bola de neve dos juros compostos, como acontece no restante dos seus investimentos para aposentadoria ou para objetivos de curto, médio e longo prazo. O objetivo desse dinheiro é te socorrer num caso de emergência. Tudo bem? Deu para entender? Tá. Então, o que acontece com os investimentos, com todos os investimentos que servem para reserva de emergência? Todos eles têm taxação de imposto, porque o melhor lugar para deixar esse dinheiro é na renda fixa, né? Na renda fixa você vai correr menos risco, então ele vai ficar aplicado numa aplicação, né, de renda fixa. Bom, todas as aplicações de renda fixa, o que você tem que pensar? Dentro do primeiro mês, as que servem para reserva de emergência, né, dentro desse leque de operações que eu vou falar para você, a primeira coisa aqui, o ideal é não tirar o dinheiro menos de um mês, porque em menos de um mês tem o imposto, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Uma outra questão é que o imposto de renda, essas aplicações têm imposto de renda, o imposto de renda regressivo, como eu falei no outro vídeo, né, sobre quando eu fiz a relação entre a reforma tributária, né, proposta e a taxação dos impostos, né, que eu vou deixar no link desse vídeo, que também é bem interessante para vocês saberem como a reforma tributária afeta, né, os seus rendimentos. Então, como é que funcionam essas aplicações? Todas as aplicações estão em imposto regressivo. Então, isso acontece tanto nos CDBs de liquidez diária, quanto no Tesouro Selic, quanto em fundos de investimento DI, caso você deixe o seu dinheiro numa dessas aplicações, ok? E agora nós vamos falar sobre onde investir, tá? Eu fiz uma pesquisa minuciosa e eu vou mostrar para vocês, ok? Bom, o primeiro lugar, que é o lugar mais seguro que existe, é quando você investe no Tesouro Direto, né? No caso, no Tesouro Selic. O que é isso? Você está emprestando dinheiro para o governo, né? Então, para o Tesouro quebrar, os bancos já quebraram muito antes, o país inteiro já quebrou. Então, o lugar mais seguro é o Tesouro Direto, tá? E dentro do Tesouro Direto, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele tem rendimento diário, tá? Então, vai render todos os dias a sua aplicação, tá? O Tesouro Selic, hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 4,25% ao ano. Portanto, se você deixar, e eles estão também com um plus a mais de 0,2334, ou seja, ele vai render em um ano, se você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, 4,48% brutos, tá? Então, se você aplicar qual é o mínimo de investimento no Tesouro Direto, no Tesouro Selic 2024? É R$ 108,25. Então, a partir de R$ 108, você já começa a formar a sua reserva de emergência, né? O investimento mínimo é R$ 108,25, tá? Esse tesouro vai vencer em 1 de nove de 2024, ou seja, se você deixar até lá, né? Quando você retirar o seu dinheiro, com a atual taxa Selic desse ano, você vai ter 4,48% ao ano e no final você vai descontar os 15% de imposto de renda, ok? Para o seu valor líquido, tudo bem? Bom, então, se você aplicar R$1.000, dentro de um ano você vai ter R$ 1.044,80
bruto, tá? Se for um ano, você vai ter que descontar 20% de imposto de renda nesse valor, ok? Bom, a liquidez do Tesouro Selic é D+1. Então, qual é o problema de deixar todo o seu dinheiro no Tesouro Selic? Se acontecer uma emergência no sábado, por exemplo, você só vai poder pedir para tirar o seu dinheiro na segunda-feira e ele só vai cair no seu dinheiro, na sua conta, esse dinheiro só vai cair na terça. Então, você vai ficar sábado, domingo, segunda sem o dinheiro, tá? Então, a minha recomendação é, como ele é um dos investimentos mais seguros, que você deixe parte da sua reserva de emergência no Tesouro Selic, porque ele está no lugar mais seguro que existe. Mas se você deixar todo esse dinheiro e você precisar, de repente, do dinheiro num fim de semana, como é que você vai fazer, não é? Então, é importante que você não deixe todo o seu dinheiro no Tesouro Selic, tá? Além do Tesouro Selic 2024, existe o Tesouro Selic 2027. Então, esse tesouro vai vencer só em 2027. Então, se você tiver... Bom, o Tesouro Selic 2027... ele está pagando a taxa Selic, que é 4,25, mais 0,298, ou seja, ele está pagando 4,54 ao ano, bruto, né? Então, qual é a aplicação mínima do Tesouro Selic 2027? R$ 107,23, né? Quando ele vai vencer? Em 1 de março de 2027, tá? Então, o valor de aplicação também é um valor baixo, R$ 107,23, o mínimo para você começar a aplicar, né? Se você aplicar R$1.000 depois de um ano, você vai ter R$ 1.045,48, também bruto, vai ter que descontar um imposto, né, de 20%, tá? Bom, isso é uma forma de investir, o Tesouro Selic. A outra é o CDB de liquidez diária, né? Eu, particularmente, tenho CDB de liquidez diária no Banco Inter, que é o banco onde eu tenho conta, eu acho mais fácil. Qual é a vantagem do CDB de liquidez diária? É liquidez diária, pediu, o dinheiro está imediatamente na sua conta, tá? Então, no Banco Inter, por exemplo, todos os CDBs aí, eles não pagam a taxa Selic, eles pagam a taxa CDI. CDI é uma taxa que é prima da Selic e o CDI equivale a 4,15% ao ano, né? 0,10 a menos do que a Selic, tá bom? Todos os investimentos, então, em CDB de liquidez diária são D+0, então esse do Banco Inter é D+0, tá? O mínimo de aplicação nesse CDB do Banco Inter é R$100, tá? E os CDBs, todos os bancos têm uma garantia que é dada pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele não tem a garantia do Tesouro, ele tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, e o Fundo Garantidor de Crédito garante a você até R$250 mil por CPF, por instituição. Bom, então ele é um dinheiro que tem uma garantia, tá? No Banco Inter, então, a aplicação mínima é R$100, tá? Se você deixar o dinheiro por um ano, então, você teria no final de um ano R$1.041,50. Também teria que descontar o imposto de renda de 20%, tá? Bom, uma outra aplicação que muitas pessoas têm, né, hoje em dia, nessas fintechs, né, que são esses bancos digitais, né, existe o PagBank. O PagBank, ele é também um banco digital, ele também tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né, e ele tem dois tipos de CDB de liquidez diária. Um que paga 110% do CDI, né, e outro que paga 200% do CDI. Então, ele paga o dobro do que paga o Banco Inter, tá? Só que no Banco Inter, pode colocar o valor que você quiser, né? E você vai somando e você vai deixando toda a sua reserva de emergência lá. No PagBank, não. Essa promoção, e na verdade eles fazem promoções, né? Essa promoção do PagBank, que ele tem esse CDB que está pagando o dobro do CDB do Banco Inter, que também tem liquidez diária, no CDB, que rende o CDI, né? Você pode aplicar a partir de R$1. Então, a aplicação mais barata, né, onde você pode deixar menos dinheiro, é no PagBank, que você começa a valer a partir de R$1, né? Só que essa aplicação que rende 200% do CDI, no máximo você pode ter guardado ali R$10 mil. Então, se a sua reserva de emergência
ultrapassa, você vê, se você ganhasse, se você tivesse R$1.000, se as suas despesas fossem R$1.000 por mês, 10 mil só dá para pagar 10 meses das suas despesas. Então é um valor pequeno, né? Se a gente pensar. Ele só cobre R$10.000. Se passar de R$10.000, o rendimento não é 200% do CDI, ok? Vai passar a ser 110% do CDI. Tudo bem? Então, cuidado quando vocês forem contratar para vocês lerem as letras miúdas, porque não se acha, é o dobro, vou deixar toda a minha reserva de emergência aí, e não é verdade, ela só vai garantir até R$10.000 este pagamento de 200% do CDI. Se fosse 200% do CDI, renderia bruto 8,30 ao ano, e no final você teria R$1.083, ok? Bom, um outro lugar que você pode deixar sua reserva de emergência é o Nubank, né? A conta, no Conta. No Nubank é a mesma história, só que em vez de ser um CDB, é um RDB, é uma aplicação parecida com o CDB, que também é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Não tem mínimo, porque é o dinheiro que você deixar na No Conta, mas ele rende 100% do CDI, ele rende a mesma coisa que o Banco Inter, né? E aí, então, você teria, se aplicasse R$1.000, R$1.041,50 bruto após um ano, ok? Bom, um outro lugar que você pode deixar o seu dinheiro é o PicPay, né? O PicPay também, só que o PicPay está rendendo agora 130% do CDI, então o PicPay rende mais, ele rende 130% do CDI, que daria 5,40, tá? 5,40 ao ano. Se você aplicasse R$1.000, você teria R$1.054 depois de um ano bruto. Também teria que descontar os 20% de imposto de renda se você precisasse do dinheiro, ok? Bom, como é que é a garantia do PicPay? O PicPay, ele não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O que ele faz ele investe em títulos públicos, né? Ele garante o seu dinheiro em títulos públicos. E o último investimento, né, o que tem um valor de entrada também pequeno, seria o CDB do Banco RCI. O Banco RCI é um banco pequeno, né? Ele está pagando 133% do CDI. Ele está pagando um valor bom, que é 133% do CDI. O investimento mínimo é R$50. Então, se você investisse R$50, no final de um ano você teria R$52,76, fora, obviamente, o imposto de renda. Isso é bruto, tá? Para você investir no CDB do Banco RCI, basta você instalar o aplicativo do banco no seu celular e fazer a aplicação. Ele é um banco que tem um rating. Rating é uma taxa de risco, né? Que ela é medida por várias instituições. Tem a S&P 500 que mede, tem a Moody's, né? Tem várias instituições que aferem a taxa de risco da instituição. A taxa de risco desse CDB é A grande, A pequeno, A2. Então, na verdade, é bem seguro, né? É bem seguro por esse rating você investir no CDB do Banco RCI, e você pode investir nele a partir de R$50, tá? Bom, fechando o assunto, o que eu queria deixar claro para vocês? O mais importante, como a gente já conversou, que não é o rendimento, vocês têm que pesar aonde deixar o seu dinheiro. Tá? Eu acho que a gente não deve correr riscos, tá? Então, eu acho que os lugares que deixariam a gente com menos risco seriam os bancos mesmo, e seria o Tesouro Direto. Legal seria dividir entre o Tesouro Direto e um banco, porque aí o banco no CDB você tem D mais 0, né? E no Tesouro Direto é D mais 1, tudo bem? É isso que eu queria falar para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com o maior número de pessoas, porque eu dei o maior número de possibilidades de vocês investirem a reserva de emergência de vocês, ok? E não esquece de me seguir no Instagram, porque eu posto toda semana, todos os dias, conteúdo sobre educação financeira. Um grande beijo e até a próxima.